por que Deus é Deus Todo-Poderoso, diferente de outros deuses? Por quê? Porque Deus Todo-Poderoso é o Deus que está num lugar tão profundo, que está tão profundo, quando Ele quer se exaltar, Ele vai alcançar um lugar que ninguém jamais alcançará. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso encontra-se numa profundidade de menos infinito. Repito, Deus Todo-Poderoso encontra-se numa profundidade de menos infinito. Quer dizer que a eternidade, antes de existir, Deus Todo-Poderoso existia. O nosso Deus é antes da eternidade. A eternidade transcende a eternidade, depende de Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, este o menino nasceu, o filho nos deu, porque o seu reinado está no seu ombro, e ele será chamado Deus Forte, Pai da eternidade. Quer dizer que antes da eternidade existir, Deus já era. Então Deus, a profundidade de Deus Todo-Poderoso é antes da eternidade, é o menos infinito. Já a exaltação de Deus é o mais infinito. Perceba que ninguém jamais vai alcançar uma exaltação mais do que Deus. Sabe por quê? Perceba, amado, antes de existir a eternidade, Deus já estava. Depois da eternidade, Deus já está. Sabe por quê? Porque quanto mais profundo Deus é, Deus está no mais profundo, também se encontra no mais nível de elevação. Por quê? Porque o nível que ele se encontra atrás do menos infinito, atrás da eternidade, não guarda ao mesmo nível que ele encontra-se no algo onde vai alcançar, no mais eterno. Porque se nós irmos na matemática, na reta real, nós vamos encontrar zero. O zero vai simbolizar um número que vai dividir a reta real em parte negativo e parte positivo. Antes de existir parte negativa, ou seja, antes de existir zero, existe parte negativa. Menos 1, menos 2, menos 3 e até infinito. Está vendo aonde está no infinito? Lá porque ninguém sabe onde termina os números. Aonde ninguém sabe, Deus Todo-Poderoso já sabe, já está lá. Por isso, antes ou depois da eternidade, Deus também está lá. Agora, o homem, nós que somos homens, nós vivemos na reta real. É como se fosse assim, nós somos os números que estão na reta. O nível de Cristo Jesus é o zero, porque Cristo zerou o calendário antes de Cristo, ou seja, depois de Cristo Jesus. Nós estamos a ver muitas que estão dizendo a data, este ano antes de Cristo, este ano depois de Cristo. Quer dizer que Cristo é que zerou a data. Cristo zerou a data. Toda pessoa que existiu antes de Cristo é como se fosse um número negativo. Toda pessoa que existe após Cristo é como se fosse estão no número positivo. Então nós somos os números e o Deus é o dono da reta. Repito, nós somos os números e Deus é o dono da reta. Enquanto que o homem pensa, enquanto que o homem pensa que ele está descobrindo os números, existe alguém que já descobriu há muito tempo. Deus vai dizer o seguinte: na minha vida que nós vivemos aqui, alguém já viveu. O nosso presente já foi o passado de Deus. O nosso futuro já é o passado de Deus. Está no nosso amanhã, já é ontem de Deus. O nosso amanhã já é ontem de Deus. Muitos não estão entendendo. Cristo Jesus, e nós vemos que o Cordeiro de Deus Todo-Poderoso já morreu desde a fundação dos séculos. Percebam, amados em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui, só estamos a viver o passado de Deus. Tudo que nós estamos a viver, Deus já viveu. Por isso é que vem profecia que no futuro você será isso. O nosso futuro é o passado de Deus. O meu futuro é o passado de Deus. Por isso ninguém sobrando a Deus. Ninguém sobrando a Deus. Muitos pensaram, o Satanás pensou que depois de tentar Eva, que a raça humana deveria estar perdida. Satanás pensou que deveria apanhar Deus desprevenido. Satanás pensou que deveria encontrar Deus desprevenido. Por isso é que muitos ímpios se
cair. O Satanás pensou que o fato de fazer o homem cair deveria apanhar Deus desprevenido. Eu estou a dizer o seguinte: nada apanha Deus desprevenido. O Satanás tentou apanhar Deus desprevenido. Só que a queda que o Adão caíram, ou aquilo que o Satanás pensou que seria a destruição da humanidade, Deus Todo-Poderoso já havia reservado a cura, já havia reservado a solução. O pecado já encontrou a solução. Ele já havia reservado. Antes de existir o pecado, já havia a solução. Muitos não estão entendendo. Antes de Adão pecar, antes de Satanás chegar no jardim, já havia preparado a solução. Porque Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o cordeiro que foi morto desde a formação do Senhor. Quer dizer que antes do homem pecar, antes do homem existir, o cordeiro já estava morto. Por isso que nada vai apanhar de surpresa a Deus. Muitos pensam que o fato de vir nos atacar, o fato de vir nos apertar no pescoço, estão apanhando de surpresa. Nada apanha Deus de surpresa. Por que, pregador? Porque o nosso presente, o nosso futuro já é passado de Deus. Nós estamos a viver o passado de Deus. Repito, eu e você estamos a viver o passado de Deus. Eu e você estamos a viver o passado de Deus. Por isso, amado, não se preocupa com o teu futuro quando você está na presença de Deus. Se preocupa só se manter na presença de Deus. Por quê? Porque o que você ainda não viu, Deus já viu. Por isso que Deus, quando vê que você está desanimado, levanta alguns homens para vir te animar, que Deus me disse isso, que você será isso, aquilo. Por quê? Porque Deus já viu o teu futuro no passado dele. Isso revela quão profundo teu conhecimento ele é, quão omnipresente, onisciente e onipotente. Ele é um Deus que está em todo momento, ele é um Deus que está em todo lugar. Então, o nosso presente, alguém já viu? Deus já viu. E o apóstolo Paulo dizer assim: ele escreve os seus caminhos, o seu juízo, ninguém conhece. O seu juízo ninguém conhece. O Satanás pensou que a justiça de Deus é semelhante à justiça do homem. Deus confunde as coisas. O Satanás, ele tentou o homem. Ao tentar o homem, pensou que Deus deveria exercer a justiça conforme ele estava esperando. Mas Deus exerceu uma justiça diferente da forma que ele estava esperando. Porque ninguém entende a justiça de Deus. Como é possível Deus salvar a humanidade com a morte do seu filho? Um Deus que, para salvar a humanidade, tem que matar o seu filho.